agradecer aos alunos que fizeram o convite, aí o Furquinho, o João Vitor, os presidentes da Liga do Trauma, e todo esse contato também aos professores que coordenam aí junto com os alunos das ligas. E o que eu vou fazer de apresentação é realmente uma experiência que é um relato de caso, basicamente. Todos nós, dentro dessa pandemia, estamos trabalhando com experiências que são únicas, assim, é a primeira vez que nós estamos trabalhando com uma série de situações. Então, o que eu vou apresentar realmente é um relato de caso da conversão de centros cirúrgicos em UTI, né? Eu sei que aí no Rio de Janeiro vocês chamam de CTI, mas me perdoe, mas o meu hábito aqui em São Paulo é chamar de UTI durante a crise do Covid-19. Aqui na faculdade eu sou professora associada da disciplina de anestesiologia e dentro do Instituto Central eu sou diretora da divisão de anestesia. Eu sou diretora da divisão de anestesia e o Instituto Central que foi onde houve a conversão do centro cirúrgico. Siga, professora, desculpe. Tá. Eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado ao assunto que vai ser discutido nessa apresentação, e eu pedi autorização para o comitê de crise do Hospital das Clínicas, aqui um comitê de crise que foi criado especificamente aqui em relação ao Covid-19, e eu tive autorização para apresentar alguns dados que eu vou mostrar aqui. Então, o que eu pretendo é relatar mesmo a experiência do Instituto Central do HC de utilizar o centro cirúrgico como unidade de terapia intensiva durante a crise Covid e fazer um confronto com algumas experiências também de relatos de casos da literatura. Esses dados de ontem, né, mostram que o Brasil, a onda da pandemia está passando pelo Brasil, em alguns lugares está passando de forma bem forte, não é? O Brasil já deve ter chegado hoje acima de 130 mil casos, e só que em São Paulo também devemos estar chegando ou passando aí de 40 mil casos, e a gente vê que no Brasil, aqui a região sudeste é um dos focos, e São Paulo é assim, o epicentro dessa pandemia aqui no Brasil, né? E olhando aqui o mapa do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo é esse epicentro, e é interessante observar como essa crise ela está interiorizando. Esse é um estudo da Unesp que mostra que ele está seguindo por onde tem as principais rodovias do estado de São Paulo, as rodovias que vão para as principais cidades do interior. Então, nesse momento, as cidades do interior, numa paz absoluta, a gente espera que assim continue, mas há uma tendência de que isso se espalhe. Então, a experiência que eu vou relatar, ela pode ser futuro importante, tanto em cidades do interior de São Paulo, como também em outros lugares do Brasil. E quando olho para a cidade de São Paulo, também aqui esse é um mapa em relação aos óbitos, então há uma heterogeneidade em relação aos pontos da cidade. Na verdade, os casos começaram numa região rica da cidade, né? Mas agora o principal ponto de preocupação é, na verdade, um bairro bem pobre da Zona Norte, né? Aqui, Vila Brasilândia, aqui onde tem atualmente o maior número de casos e onde a epidemia está se espalhando de uma forma extremamente rápida, e o Hospital das Clínicas é um dos locais que muitas vezes recebe esses pacientes, né? Então, a discussão de como atender a epidemia, que a gente tinha certeza que ia chegar por aqui, essa discussão começou em janeiro, no Hospital das Clínicas, com uma grande discussão. Aqui tem uma figura do Hospital das Clínicas, e se isso seria atendido onde o paciente chegasse, em um dos 7 hospitais aqui, e o comitê de crise, em um momento aí em fevereiro, decidiu junto com a Secretaria de Saúde
que iria liberar um de seus institutos, que é o instituto mais antigo, esse conjunto de prédios aqui no centro dessa foto, que tem 900 leitos, que esse instituto ia ser dedicado ao atendimento de Covid. Isso foi assim uma operação de guerra. No meio de março, os 900 leitos desse instituto foram desocupados, né? Os pacientes ou receberam alta, ou foram transferidos para outros institutos, as cirurgias foram canceladas, adiadas, e houve uma transferência dos pacientes que não podiam ser dado alta para os outros institutos ou para o hospital universitário. E no final de março, o instituto ficou completamente vazio, exceto os casos de Covid que já estavam sendo internados nas UTIs do Hospital das Clínicas. Então, aqui de uma forma mais clara, assim, basicamente, esses dois prédios, né, que compõem um instituto central, os pacientes de trauma, de transplante de fígado, transplante renal, tal, foram transferidos aqui para o Instituto do Coração, a parte de gastro, cabeça e pescoço, tal, para o Instituto do Câncer. Nessa vista, não sei quem conhece aqui está a Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas fica atrás, Instituto da Pediatria do Instituto da Criança recebeu alguns outros, o Instituto de Ortopedia recebeu várias das clínicas, a neurocirurgia foi a parte de trauma para o INCOR, a parte, os casos inadiáveis de não trauma foram para o Instituto de Psiquiatria, e a obstetrícia de alto risco, que é uma clínica muito movimentada aqui do HC, ela foi transferida para o Hospital Universitário, que fica a uns 10 quilômetros desse local, junto com oftalmo e otorrino. Então, basicamente, isso tudo já representou esse movimento, já representou uma operação de guerra que significou assim esvaziar o movimento cirúrgico, né, a praticamente quase nada, passando a atender basicamente só os casos Covid. Então, só isso já criou um movimento, né? Dentro desse prédio, esse aqui, então, é a área, né, que foi dedicada ao Covid, basicamente é esse prédio do Instituto Central, e a parte de centro cirúrgico apenas desse prédio, que é apenas o 9º andar, e em cima dele o centro obstétrico, onde passou a atender só pacientes Covid, só pacientes obstétricas Covid, e com um movimento já bastante importante, né? No mês de abril foram 30 atendimentos só de gestantes Covid, não só aí mais gestantes de alto risco, mas os casos Covid dentro da rede que o HC está atendendo. Só dentro desse processo, o HC, o Instituto Central, ele não tinha, um prédio de 900 leitos, mas uma proporção de terapia intensiva que era baixa, eu acho que chegava a 20% dos leitos, ao contrário do INCOR, que tinha basicamente metade dos leitos, tem metade dos leitos quase de terapia intensiva, mas nos últimos 5 anos o HC passou por uma reforma e já com construção aqui de uma UTI, um andar acima aqui da estrutura do HC. Então, isso daqui, esse último andar é uma estrutura nova. Então, eram UTIs que basicamente estavam inauguradas para começar a funcionar, tem aí por volta de 70 leitos, e que foram basicamente inauguradas para atender Covid. Duas dessas unidades já tinham começado a funcionar, mas foi quase concomitante ao começo do Covid. E passando desse prédio para esse outro, junto com o centro cirúrgico, a anestesia tem a UTI, que anteriormente era de 12 leitos, nós tínhamos passado para 17 leitos para atender casos pediátricos antes da crise Covid, e o processo de transformação do centro cirúrgico em UTI foi meio que incorporado dentro dessa UTI da anestesia que já existia nesse PAMB, aqui que é o prédio dos ambulatórios, e que tem o 9º andar o centro cirúrgico e no 10º andar o centro obstétrico. Então, aqui tem um mapa
desse nono andar, desse prédio dos ambulatórios, onde no nono andar é o centro cirúrgico. Então, basicamente, aqui na entrada, são 4 blocos de centro cirúrgico. Ele é um centro cirúrgico construído na década de 80, são 3 blocos de 10 salas cirúrgicas, e aqui um bloco 4, que ele foi reformado recentemente, poucos meses de uso recente. Eram anteriormente 3 salas que foram incorporadas com algumas áreas do centro cirúrgico e transformadas em 4 salas grandes de cirurgia, onde aqui funciona neurocirurgia, uma grande quantidade de equipamentos nas salas, e o transplante renal. Então, basicamente, essa é a área com 4 salas bem grandes. Então, a gente, quando está falando de transformar centro cirúrgico em UTI, nós vamos estar falando desses 4 blocos deste centro cirúrgico, que anteriormente tinham, que eram de 4 salas, e é o maior centro cirúrgico aqui do complexo. E dentro do Instituto Central nós temos mais 2 centros cirúrgicos bem pequenos, um de urologia, basicamente para RTU, e um outro centro cirúrgico dentro da unidade de queimados. Então, esses outros centros cirúrgicos hoje são retaguarda, e os procedimentos cirúrgicos estão sendo realizados hoje no centro obstétrico, porque o centro obstétrico está comportando, porque a maior parte do movimento foi transferida para o hospital universitário, o centro obstétrico ainda só está atendendo os casos COVID, então os procedimentos cirúrgicos, que basicamente são procedimentos cirúrgicos em pacientes COVID, estão sendo realizados hoje no centro obstétrico. Então, basicamente, foi dessa forma que foi esvaziado. E aí, a primeira coisa que aconteceu, aqui já funcionava a UTI de anestesiologia, com 17 leitos, de uma parte só de UTI e uma parte que seria de RPA, mas que de fato estava sendo utilizada antes do Covid como uma UTI pediátrica, e aqui uma das RPAs, e isso tudo já nos primeiros dias do atendimento do Covid, lá no finalzinho de março, já foi tudo transformado em UTI Covid. Então, foi fechado isso para UTI Covid, transformado em 22 leitos para atendimento Covid. Então, já no início, a UTI Anestesiologia passou a atender pacientes Covid dentro dessa estrutura, enquanto as outras UTIs estavam recebendo pacientes, e a gente estava se estruturando do ponto de vista de infraestrutura física mesmo, de equipamentos, para ocupar esses outros 4 blocos, como eu vou mostrar para vocês. Então, essa conversão de centros cirúrgicos em centros de terapia intensiva, basicamente, assim, a gente não pode dizer que seja assim, uma coisa inédita na anestesia, né? Porque a gente sabe que existe uma escassez de vagas de UTI em muitos hospitais, especialmente em hospitais públicos, e não é infrequente que nesse centro cirúrgico, especialmente aqui no bloco 1, que atende pacientes de trauma, né, que algumas vezes nós tenhamos que ficar com o paciente algumas horas no centro cirúrgico, depois da cirurgia, esperando que apareça uma vaga de UTI. Então, na verdade, daí o anestesista já fica trabalhando como sendo um intensivista naquele momento, né? Mas, assim, de fato, uma minoria dos anestesistas realmente da nossa equipe é especialista em terapia intensiva também. Isso implica um pouco na forma como a gente mudou esse perfil de atendimento também dessa equipe. Então, tem muitos desafios aí, mas na transformação de salas cirúrgicas no contexto dessa crise Covid, né? Então, não só a reestruturação física, como também a atividade dos recursos humanos disponíveis, a revisão em relação à necessidade de materiais e equipamentos. Acho que tem 2 dificuldades, não só limpar e guardar todo o material de centro cirúrgico especificamente,
e deixar as salas cirúrgicas disponíveis para receber equipamentos que são de terapia intensiva, né? Uma revisão em relação às condutas e rotinas que são para o uso daquela sala, todo o processo de escalas de trabalho, que na UTI é diferente do centro cirúrgico. Então, as recomendações sobre como fazer, o que tem, não há um consenso, há relatos de experiência, há algumas orientações da própria Organização Mundial de Saúde, e tem também, a gente usou bastante aí um treinamento rápido, não só de materiais locais, da nossa própria Escola de Educação Permanente, aqui dentro do Hospital das Clínicas, e também da Sociedade Americana de Anestesia, para dar apoio para o anestesista, para que ele atue como um intensivista também dentro desse contexto. Eu acho que dessas publicações recentes, é importante essa publicação colocada no dia 24 de abril, na New England, e que mostra esse processo, né, de transformação do centro cirúrgico em UTI, da experiência lá de Nova York. No entanto, quando saiu essa publicação, nós já tínhamos inaugurado algumas de nossas salas e a gente só confirmou de que o que nós estávamos fazendo estava muito alinhado com o que eles também tinham feito lá. Então, basicamente, eu falei já que a primeira coisa que aconteceu foi transformar já no início os nossos leitos de RPA em leitos de terapia intensiva, e que junto com a UTI anestesiologia isso completou os 22 leitos. A gente fez essa transferência depois das salas cirúrgicas, das pouquíssimas que passaram a ser usadas para o centro obstétrico, e o primeiro bloco a ser inaugurado foi esse bloco 4, que eu disse que foi reformado e está com poucos meses de uso. Aqui são salas bem grandes, de verdade as maiores daqui de São Paulo, e as 4 salas daqui, que eram usadas então para o transplante de fígado, para a neurocirurgia, cada sala pôde receber 4 pacientes, então esse bloco foi transformado em uma UTI com 16 leitos e foi inaugurado no dia 16 de abril, e depois, 4 dias depois, essas 10 salas desse bloco foram convertidas para 20 leitos de terapia intensiva. Então, em cada sala cirúrgica foi adaptada para receber 2 pacientes. E agora a gente está no processo de começar o uso dessas 2 salas. Houve toda a necessidade, que eu vou falar em relação à reestruturação física, foi um pouquinho demorado, especialmente aqui no bloco 2, houve necessidade de alguns ajustes, e esse bloco 2, dentro da estrutura do centro cirúrgico, acho que dá para perceber, ele tem algumas salas que são menores, então, que comportavam apenas um paciente. Então, esse bloco, diferente dos outros, ele tem algumas salas com 2 pacientes, algumas salas para 1 paciente, e ele vai ser inaugurado na segunda-feira que vem, e o bloco 1, que também com 10 salas para 20 pacientes, vai ser inaugurado na quarta-feira. Na verdade, a estrutura física desses 2 blocos já está pronta e está se aguardando. Aqui, na verdade, chegar alguns equipamentos, especificamente, está faltando bomba de infusão ainda, que a empresa está demorando para entregar, e isso, nesse momento, está sendo uma limitação, porque no processo todo daqueles 900 leitos do Instituto Central, que foram destinadas ao Covid, se achava que a maioria dos pacientes iriam vir para a enfermaria, e se programou de início que seriam 200 leitos de UTI e 700 leitos de enfermaria. Mas a proporção exigida pela rede tem sido de 50%, porque abriram hospitais de campanha dentro do estádio do Pacaembu ou no parque no centro de convenções lá do AMI. Então, com isso, os pacientes que têm vindo para o Hospital das Clínicas são os pacientes graves que precisam de terapia intensiva. Então, houve aí uma reestruturação no meio do caminho, e agora a gente está passando para a segunda fase, que é a passagem de 200 leitos de UTI para 300 leitos de UTI. Hoje tem, acho que, 225 pacientes internados em UTI
e provavelmente nos próximos 15 dias vai atingir essa meta aí do mês de maio, que é chegar aos 300 leitos de terapia intensiva. Bom, então, acho que um grande desafio desse processo é avaliar a viabilidade técnica, né, dessa transformação. Então, tem que ter realmente uma avaliação multiprofissional aí, tanto da parte de engenharia de manutenção, em relação à revisão de instalações elétricas, hidráulicas, uma proporção grande desses pacientes precisam de diálise, então tem que ter revisão em relação à rede de gases medicinais, especialmente quando a sala cirúrgica vai receber mais de um paciente, instalação e tratamento de ar-condicionado, ventilação, tecnologia de informação, né, infraestrutura de rede, pontos de rede, né, rede de dados, a parte de gasoterapia, oxigênio, ar comprimido, vou mostrar o enorme aumento em relação ao consumo de gases, e a parte de engenharia clínica, tanto aqui como também nas enfermarias, em relação ao próprio processo de chamar a enfermagem, compra de camas, equipamentos, instalação de diálise, bombas, ventiladores, uso de aparelhos de anestesia como o ventilador, que eu também vou comentar depois. Então, basicamente, nas diferenças, a sala cirúrgica, apenas um paciente por sala, e uma assistência presencial, né, ali com o anestesista cuidando do paciente o tempo todo, enquanto que na UTI, muitos pacientes, mais de um paciente em mesmo ambiente físico, com assistência a múltiplos pacientes e um médico cuidando de até 10 leitos. Então, todo o processo de viabilidade técnica foi avaliado pelas diversas equipes, isso vem sendo trabalhado desde fevereiro, então essa tabela da parte da engenharia de manutenção em relação à revisão de tudo, né? Tomadas, número de tomadas, principalmente, ar-condicionado, luminárias, tudo isso teve que ser revisto. Em relação ao centro de informática, né? Toda a parte de revisão de pontos e toda a parte de dados, né? E também a parte de engenharia clínica em relação a toda a revisão em relação à necessidade de equipamentos e a disponibilidade e compra de novos equipamentos. E um ponto importante em relação ao consumo de oxigênio, porque nesse contexto do aumento do número de leitos e o aumento de consumo, né, de oxigênio por leito. Então, teve que aditar volume de oxigênio do que havia já em contrato com as empresas, e com o risco de haver um desabastecimento, foi providenciada uma interligação de tanques, além do que já existia entre institutos, então, entre o Instituto Central e o Instituto do Coração, que fica na frente, para minimizar esse risco de falta de oxigênio, e aí com uma monitorização diária aí do consumo. Mas, de fato, o que se observou agora, com 200 leitos, foi uma duplicação do consumo anterior de oxigênio, quando estávamos com 200 leitos. Com 300 leitos, esse consumo aumentará mais ainda. Em relação aos materiais e equipamentos, comparando a sala cirúrgica e a UTI, basicamente, o aparelho de anestesia, ele funciona num circuito fechado, ou de baixo fluxo de oxigênio, e tem um sistema aí de absorção de cal sodada, e tem um sistema de exaustão, e usamos bombas de infusão, em geral, alvo controlado, ou de seringa, raro uso aí de bombas volumétricas, e normalmente, assim, para a maioria das salas de cirurgia, para as cirurgias que fazemos no Instituto Central, poucas salas cirúrgicas usam muitas bombas de infusão. Basicamente, isso se limita aos casos de grandes cirurgias vasculares, torácica ou transplante de fígado, algumas neurocirurgias, assim, se for onde a gente tem casos que usam mais bomba de infusão, é no prédio em frente, que é no INCOR, mas não aí no Instituto Central. Então, como média, o número de bombas por sala é de 2 a 4, em geral. E como UTI,
habitualmente se usa ventiladores de circuito aberto, com alto fluxo de oxigênio, sem sistemas de exaustão. E frequentemente se usam bombas de infusão volumétricas e em maior número de bombas por leito. Então, isso levou a uma necessidade de uma reestruturação física específica para atender a essa necessidade. Então, nessa avaliação da viabilidade técnica, e tendo em vista que tem que se seguir as normas da Anvisa, né, então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem basicamente 2 RDCs que tem que ser seguido nesse processo, né, a RDC 50, que fala em relação ao regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos para estabelecimentos assistenciais de saúde, então fala do hospital de uma forma geral, e a RDC 7, que fala dos requisitos mínimos para funcionamento de unidades de terapia intensiva, especificamente. Então, dentro disso, foi avaliada a quantidade mínima de equipamentos por leito, então, basicamente, uma cama, 7 bombas de infusão, um monitor multiparamétrico, um ventilador ou um aparelho de anestesia, já prevendo que isso seria necessário, um equipamento de diálise e um desfibrilador, uma necessidade aí de 12 tomadas. Momento. Bem, então aqui está aquela mesma vista do centro cirúrgico, agora aqui mostrando com um esquemático aqui das caminhas, né? Então, aqui é a UTI da anestesiologia, com a RPA transformada já em UTI, total de 22 leitos. Aquele bloco 4, onde cada sala cirúrgica virou 4, em cada sala, 4 leitos de UTI. No bloco 3, como eu falei, 20. No bloco 2, 12 ou 13 leitos. Está previsto aqui que pode ser que esse também caiba numa necessidade, ele pode comportar mais um paciente, e no bloco 1 também 20 pacientes em 10 salas cirúrgicas. Então, esse é o plano final, onde, quando chegarmos na semana que vem, a utilização de até a admissão do último paciente no bloco 1, teremos passado dos 17 leitos iniciais da UTI anestesiologia para uma UTI grande aqui com 90 ou 91 pacientes. Bem, então, essa é a sala do transplante, que ela foi inaugurada no começo do ano, e ela transformada aqui em 4 leitos de terapia intensiva, ainda antes do uso. Essa é a foto agora de abril, antes de começarmos a admitir os pacientes nessa sala. Então, e falando um pouco em relação aos recursos humanos, né? Então, a sala cirúrgica, basicamente, um anestesiologista e um circulante por sala, o anestesiologista com uma formação voltada principalmente para o intraoperatório, como eu falei, uma minoria só uma minoria com formação de intensivista, e na UTI, um médico para até 10 leitos, tem uma formação heterogênea no Brasil, né? Mas a maioria ou tem uma formação específica para intensivista, ou são cirurgiões, ou clínicos, ou anestesistas que fazem uma formação complementar como intensivistas. E essa crise, o primeiro profissional que sumiu do mercado, teve um desabastecimento, foi de intensivistas. Então, houve uma necessidade imediata de que outras especialidades passassem a atuar como intensivistas. E, no caso, os anestesiologistas, os clínicos e os cirurgiões foram aí os mais requisitados. Um outro ponto em relação aqui, na sala cirúrgica, basicamente, nós temos condutas específicas por especialidade cirúrgica, né? E na UTI, ao contrário, muitas vezes há uma incorporação de rotinas assistenciais com uma abordagem mais
multiprofissional, que é mais por patologia e não por especialidade cirúrgica. Então, em relação a isso também há uma mudança aí nesse papel quando você muda de sala cirúrgica para uma sala de terapia intensiva. Outro ponto é em relação ao uso do aparelho de anestesia como ventilador. Há muitos desafios aí, né? Porque intensivistas e fisioterapeutas não estão habituados com esse uso. Tem que haver uma redefinição em relação ao fluxo de gases. Habitualmente, um aparelho de anestesia usa um baixo fluxo de gases, seja para economizar anestésicos inalatórios, economizar gases e também prevenir a poluição da sala cirúrgica. Os aparelhos de anestesia usam cal sodada, os ventiladores de UTI não usam, e habitualmente esses aparelhos, por terem um uso intermitente, o fabricante pede que se faça diariamente uma calibração. E aí eu coloquei aqui um ponto de interrogação, porque há uma dúvida, embora esteja no preceito do uso intermitente diário, dessa necessidade de calibração, há uma dúvida em relação a manter essa calibração diária ou não. Isso é uma dúvida que a gente está discutindo, porque a desconexão para calibração no paciente com COVID pode prejudicar o paciente, e a gente está discutindo o que é melhor, se é estender esse uso ou parar a ventilação para atender esse paciente. Bem, e em relação especificamente a isso foi bastante discutido aqui entre a gente, e um colega aqui, docente da anestesiologia, que é o Marcelo Torres, ele fez alguns testes no nosso laboratório de biofísica, e ele encaminhou uma carta ao editor, que está publicada já na Revista Brasileira de Anestesiologia, relacionada especificamente aí ao uso do aparelho de anestesia como respirador mecânico nesse contexto, e especificamente em relação à troca de cal sodada, né? À medida que nós aumentamos o fluxo de gases frescos do aparelho de anestesia, nós minimizamos a necessidade de troca de cal sodada nesse uso do aparelho de anestesia como um ventilador da UTI. Um outro ponto para ser discutido é em relação às escalas de trabalho, né? A sala cirúrgica, exceto as salas de urgência e emergência, a maioria dos profissionais trabalha durante o dia, poucas salas têm um funcionamento 24 horas por dia. A maioria não tem esse uso, né? Mesmo as grandes cirurgias que têm um término após o horário regulamentar, são poucas. Então, a proporção de salas cirúrgicas com uso ao longo de 24 horas é realmente muito pequena. Então, a distribuição do RH de um centro cirúrgico é predominantemente no período diurno. Ao contrário da UTI, que ele é muito mais uniforme, independente do horário. Então, durante o dia, você pode até ter um time um pouco maior, aí, com um diarista de UTI, mas ele não é tão diferente em relação à sala cirúrgica. Então, isso muda, e houve uma necessidade de uma reestruturação, né, desse time de RH, com contratação de mais pessoas para o período noturno. E uma das publicações relacionadas com essa experiência também veio lá de Milão, e ele dá aí 10 passos aí para uso da sala cirúrgica como sala de terapia intensiva. Vejam que essa publicação ela foi aceita para publicação no dia 22 de abril, quando também nós já estávamos com as nossas salas já em funcionamento. Então, os 10 passos aí, ele coloca são de que apenas os profissionais essenciais devem entrar na sala, racionalizar o uso de EPI, há um desabastecimento de EPIs. Aqui no HC, felizmente, nesse processo de gestão da crise, lá no mês de janeiro,
isso já estava providenciado. Felizmente, esse não tem sido um problema, mas há uma conscientização do uso racional que deve ser muito importante em todas as áreas, né? Ele fala em relação à rede de oxigênio, que está sobrecarregada, então precisa ser checado e testado para tolerar esse aumento de demanda. O suporte de enfermagem, que tem que ser empoderada, e as enfermeiras de setores críticos deverão compor as equipes. Isso, eles falam lá da experiência de Nova York também, como eles conseguiram transformar enfermeiras de outras áreas em enfermeiras dessas UTIs. Realocação de equipe em unidades distintas e horários diversos, né? E treinamento em ventilação invasiva e não invasiva para todos que vão atuar na unidade. E ele fala também aqui em relação ao gasômetro, né, de ter um aparelho de gasometria dentro, e felizmente, dentro do nosso centro cirúrgico, nós temos um point of care do laboratório, com profissionais de laboratório, que a gente aumentou e passou a atender não só esses, para atender não só esses 90 leitos de UTI, mas também outras UTIs que estão próximas, inclusive outros 24 leitos que também atualmente foram assumidos pela anestesiologia. Bem, outro ponto é que cirurgiões e clínicos deverão atuar em conjunto, então todos que ficaram aqui no Instituto Central foram recrutados para trabalhar, lembrando que as equipes elas foram colocadas em relação a quem eram equipes de risco ou não de risco. Na anestesiologia, o nosso quadro de cerca de 120 anestesistas basicamente foi dividido, alguns para ir para os outros institutos, por exemplo, a equipe de transplante de fígado, mesmo sendo fora do grupo de risco, eles foram transferidos para o Instituto do Coração, a equipe da obstetrícia de alto risco também foi transferida para o Hospital Universitário, outros do grupo de risco foram para os outros institutos e basicamente ficou no Instituto Central o grupo de menor risco e principalmente os mais jovens. Então, a gente selecionou para que a equipe abaixo de 50 anos ficasse no Instituto Central para atender os casos COVID. Então, dentro da equipe de anestesiologia, basicamente a metade ficou no Instituto Central. E trabalhando de uma forma multiprofissional com as demais equipes, porque o movimento cirúrgico e de obstetrícia ele está bastante baixo. Outro ponto é definir fluxo de materiais sujos, limpos dentro dessa unidade, né? Rever esse fluxo, definir fluxo para alimentação, né? Então, habitualmente, a parte de nutrição em uma área que habitualmente não entrava, né? Pacientes ficavam em centro cirúrgico, não é um lugar onde o paciente se alimenta, então teve que rever todo esse processo e alinhar a assistência aí de um anestesiologista 24 horas por dia, alinhar comunicação com familiares, as famílias não entram, então tem um projeto de robô aqui dentro, onde os familiares conversam via um robozinho com a família, e os médicos da UTI, eles têm que ligar para o familiar uma vez por dia para dar informação em relação ao paciente. Então, basicamente, aqui tem uma outra coisa, essa foto, ela mostra um estoque aqui de aparelhos que a gente recrutou das áreas externas, as áreas dos serviços de apoio ao diagnóstico e terapêutico, nós trouxemos os aparelhos de anestesia para compor os que nós já tínhamos no centro cirúrgico. Felizmente, nós tínhamos, nos últimos anos, atualizado todo o parque tecnológico de aparelhos de anestesia. Isso permitiu que, basicamente, todo o parque pudesse ser usado, porque são aparelhos, basicamente, a gente definiu que para usar como ventilador tinha que ter pelo menos pressão de suporte e tinha que ter capnografia, seja no aparelho, seja no monitor multiparamétrico. Então, aqui já uma sala cirúrgica típica, também já transformada em 2 leitos. E aqui dá para ver, então, o bloco 4, que é aquele bloco que estava reformado,
Já depois, aqui anteriormente, ele estava esperando chegarem os pacientes, e aqui os pacientes já estavam dentro das salas de cirurgia, e aqui o movimento já tinha começado. E houve adaptação de muitos materiais, dá para ver que essa caixa era utilizada, que está escrito aqui, centro cirúrgico, ela passou a ser usada também como material de UTI. Então, aqui, a sala 32, por exemplo, ela virou os leitos 5, 6, 7, 8 desse bloco 4, e já aqui com pacientes dentro das salas cirúrgicas. Foi instalado um processo de câmeras, então, nos corredores, há monitores também para acompanhamento e permite aí uma vigilância contínua desses pacientes. E dentro desse processo, acho que uma experiência importante que os anestesistas estão trazendo para esse processo, inclusive compartilhando essa experiência com os intensivistas das outras áreas, é no processo de pronação dos pacientes, né? Tem sido muito frequente essa conduta de pronação dos pacientes, e aqui a gente vê uma equipe aqui fazendo a pronação de um paciente, liderado aqui por um dos nossos anestesistas. Então, esse processo de envolvimento na assistência, ele está ocorrendo de uma forma bem intensa. Aqui, o intensivista responsável, o meu coordenador aqui da UTI Anestesiologia, o Luiz Marcelo Malbuisson, que alguns devem conhecê-lo, e que está como o supervisor de toda essa área aqui, colaborando para realmente fazer um bom recrutamento, porque o anestesiologista, como o anestesiologista não intensivista, ele pode fazer várias funções do intensivista, mas a gente definiu a necessidade de que tivesse um diarista realmente com formação de terapia intensiva. Então, a equipe de anestesia conseguiu fazer as funções como plantonista, mas apenas aqueles anestesistas que realmente tinham formação de terapia intensiva atuam como diaristas, ou a gente contratou, pegou de outras equipes, ou mesmo de fora do Hospital das Clínicas, para atuarem como diaristas nessas novas UTIs. Aqui um time aí, tanto de anestesistas como enfermeiras, pronto para a inauguração. Então, o pessoal estava bem motivado aqui na manhã do dia onde a gente ia começar a receber pacientes nesse bloco 4. E nesse dia de manhã e para cada unidade que a gente vai abrir, faz todo um procedimento de treinamento, e um treinamento específico em relação à pronação de paciente UTI, porque como é um procedimento que pode trazer risco para o paciente e que tem sido utilizado com muita frequência em pacientes com Covid, então um treinamento específico para isso. Antes de começar a crise, todas as equipes já tinham passado por um intenso treinamento em relação à paramentação e desparamentação, isso já havia sido feito antes, e felizmente nós já estamos nesse processo há um mês e há 5 semanas, e felizmente só na primeira semana um colega foi afastado por contaminação, dentre os assistentes. Dentre os residentes, nós tivemos um número maior, eu acho que 4 ou 5 residentes foram afastados, inclusive hoje a gente discutiu a necessidade de incrementar esse treinamento entre os residentes também. E essa experiência, ela foi agora, a gente escreveu essa experiência, assim como os colegas lá de Nova York, e está submetido para publicação como uma carta ao editor aí para a revista Clínicas, e dentro de algumas semanas deve estar publicada, compartilhando a experiência que nós obtivemos. Então, a gente acredita que essa é uma experiência que está ajudando a salvar algumas vidas. Nós tivemos muitas altas, felizmente, tivemos algumas perdas, nós recebemos pacientes muito graves, mas, felizmente, a gente tem certeza que nós estamos colaborando para salvar algumas vidas aí, com certeza. Muito obrigada. Professora, muito obrigado. A senhora, não sei porque não combinamos isso antes, a senhora teria tempo para algumas poucas perguntas? Acho que uns 10 minutos, sim.
Uns Uhum. 10 minutos. Então vamos marcar esses 10 minutos. É, Quem dos presentes gostaria, por favor, de fazer pergunta, por favor, levante a mão. Eu vou primeiro pedir que os professores, nossos professores, que estão na sessão, se prontifiquem para fazer aí a primeira pergunta, né? Algum deles. Se tiver mais de um, a gente faz uma fila. Professor Rivaldo, boa Tá, noite. posso começar? Claro, Boa noite. Tá me ouvindo? Sim. Boa noite, professora Anderson Nivaldo, sou professor da anestesia. Parabéns pelo trabalho excelente. Já conheço o trabalho, estou no mesmo grupo que a senhora criou de pesquisadores anestesistas, já venho acompanhando de algum tempo o trabalho de vocês. Aqui no Rio de Janeiro, o grupo de anestesistas está dando mais suporte na intubação. Acho que agora que a UFRJ está começando os anestesistas a irem para o CTI, e como é que está sendo esse papel do anestesiologista no HC em relação às intubações dos pacientes nos grupos, nas outras unidades, ou não, porque está havendo, eu sinto que alguns grupos estão se sentindo muito sobrecarregados por tendo que dividir essas funções. Isso está acontecendo também no HC. Sim. No dia 30 de março, quando realmente o HC, na semana anterior, tinha desocupado o Instituto Central, e no dia 30 de março foi o dia oficial de começo, né? Nesse dia, nós só tínhamos a UTI anestesiologia, a gente assumiu o time de resposta rápida. Antes, o time de resposta rápida era dos clínicos, e tinha um residente nosso que passava em estágio no time de resposta rápida. Mas aí os clínicos passaram a hospitalistas dos pacientes internados nas enfermarias, e os anestesistas assumiram o time de resposta rápida e o time de transporte de pacientes graves. Nós temos 2 times durante o dia para transporte de paciente grave, seja para tomografia ou transporte entre unidades, transporte do pronto-socorro para as UTIs, ou paciente que é Covid negativo, eventualmente tem que ir para o outro instituto, é feito pelos anestesistas. E uma terceira função, antes de abrirem as outras UTIs, foi como treinamento dos clínicos que estavam vindo para trabalhar no pronto-socorro ou novos intensivistas. A gente faz para eles, e continuamos agora fazendo 2 vezes por semana, treinamento em acesso à via aérea. E aí isso foi na segunda-feira da primeira semana. Aí na quinta-feira nós assumimos 2 unidades de terapia intensiva, daquelas novas no prédio 1 ainda, essas novas que eu falei que foram construídas e que estavam em início de uso. A gente assumiu 2 unidades de 12 leitos cada. E aí, quando começou o bloco 4 do centro cirúrgico, a gente assumiu. Então, hoje, a gente está envolvido em todas essas atividades. O fato é que, durante o dia, há um contingente grande de anestesistas, que nós não temos à noite. Aí, à medida que nós não tínhamos pessoas para o noturno, nós começamos a recrutar do mercado externo. Então, basicamente, os anestesistas do Sírio-Libanês, e agora algumas equipes do Einstein, do 9 de julho, estão vindo como plantonistas, e também do Hospital São Luís, estão vindo como plantonistas para preencher essa escala aí do período noturno, que há esse desbalanço, né? Muita gente de dia e pouca gente à noite. Então, é assim que nós estamos trabalhando. Obrigado, professor Nivaldo, pela pergunta. Obrigado, professora, pela resposta. Existe algum outro professor que queira fazer uma questão? Se houver, por favor, se manifeste. Ok. Bom, professora, o Pedro Bergamo, ele faz uma pergunta. Ele vem perguntando se a senhora tem observado o resultado positivo lá no HC com a ventilação em prona. Sim, realmente, com certeza sim. Tem já, inclusive, trabalho sobre isso, e tem um estudo multicêntrico espanhol que a gente está agora
em fase de aprovação do projeto até para participar desse estudo multicêntrico. E esse efeito positivo antes era feito só em pacientes intubados, e agora ele começa também a ser feito em pacientes antes da extubação. No início parecia haver uma evidência de que os italianos especialmente falam assim, intuba logo no começo, porque não adianta, e hoje uma tentativa de tentar postergar um pouco a extubação e usar a pronação mesmo antes da intubação. Ok. Pessoal, nós temos... O Pedro agradece. Nós temos mais 3 minutos. Alguém tem mais alguma questão? Professora, eu queria levantar uma dúvida aqui em respeito ao seguinte: o funcionamento do aparelho de anestesia para ventilar um paciente. Uma coisa que ficou muito na minha cabeça foi por quanto tempo poderia usar esse aparelho para ventilar ininterruptamente um paciente, porque eu nunca tinha ouvido falar do uso contínuo desse aparelho por muito tempo. Qual que é a implicação que isso pode ter, além da questão da alteração do circuito, por conta dele ser um circuito fechado? Então, esse é um desafio, mas nós não fomos os primeiros a fazer isso, eles já tinham relatado já na Itália, nos Estados Unidos eles estão usando também, esse trabalho de Nova York mesmo fala da experiência deles lá na Cornell, e há muitas dúvidas, mas eu acho que é mais em relação aqui na UTI, quem manipula o aparelho não está acostumado com esse aparelho, mas como as UTIs que a gente está usando tem o anestesista, então no dia a dia isso está mais tranquilo. Então, antes de começar esse processo, o professor Marcelo Torres, que é o professor aqui da anestesiologia, ele fez um trabalho no laboratório, colocou o aparelho lá e testou com os vários fluxos tal, em relação ao uso da calçodada, e aí ele concluiu que se aumenta o fluxo, realmente era seguro até você deixar sem a calçodada. Mas a gente fez a opção por manter a calçodada e trocar conforme a necessidade. Conforme a necessidade, se começar a aparecer sinais de reinalação no capnógrafo, então a gente coloca como uma condição sine qua non ter a capnografia para usar o aparelho, colocamos um fluxo alto e não trocamos a calçodada de rotina. A dúvida que está com a engenharia clínica é em relação a manter a calibração diária do aparelho. Nós temos optado, embora eles não concordem, eu tenho que falar isso, a postergar a calibração diária para não ter que desconectar um paciente grave do ventilador, porque isso pode piorar. Alguns pacientes realmente estão em situação bastante crítica. Então, a gente tem ficado assim, acompanhando, se tem qualquer sinal de que possa ter alguma dúvida em relação a FiO2, qualquer dúvida, aí a gente pede a recalibração, mas não estamos fazendo de rotina a cada 24 horas, embora essa seja uma orientação do fabricante. Mas o fabricante não fabricou o aparelho dele para ser usado na terapia intensiva. Então, é um novo uso e a gente está acompanhando clinicamente essa necessidade. Então, basicamente, eu acho que em relação ao fluxo e à troca de calçodada. Esses são as coisas. Agora, como são esses aparelhos que nós designamos para esse uso? São aparelhos que todos têm pressão de suporte, tem mais de um modo de ventilação e tal. É lógico, ele não tem todos os modos de ventilação dos aparelhos de UTI, mas a gente tem conseguido, a gente já deu várias altas nessas UTIs e os pacientes estão indo bem. Entendi, obrigado, professora. Professora, obrigado. Posso fazer a última pergunta? Última pergunta, vamos lá, claro. Então vamos lá. Eu deixei vencer o tempo para dizer que era a última, porque senão alguém podia aparecer. Então agora eu tenho certeza que é a última. Professora, um desafio que eu tenho acompanhado à distância e tenho lido muito sobre é a questão da individualização do cuidado na ventilação mecânica desses pacientes. Porque essa SARA é uma SARA um pouco diferente do que o intensivista está acostumado a ver. Isso tem trazido alguns desafios.
principalmente em relação à uniformização de conhecimento, aquela coisa toda. Durante todo esse período, a gente tem visto na terapia intensiva, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, muito envolvimento dos profissionais da fisioterapia. Então, uma questão em duas. Primeiro, como tem se dado a individualização do cuidado na ventilação desses doentes aí? O que vocês estão olhando de parâmetros e o que vocês têm ajustado para ter esse sucesso de estar dando altas? E isso é uma coisa mais geral, especificamente no uso do aparelho do centro cirúrgico, ao invés do aparelho convencional de CTI, por assim chamar, né, um modelo diferente, como é que está sendo o envolvimento da fisioterapia nisso? Porque eu acredito que esses profissionais não tenham tanta intimidade com esses aparelhos como teriam num aparelho de CTI, né? Não, com certeza. Na verdade, eles estão aprendendo a usar esses aparelhos. Como nós temos anestesistas nessas unidades todas, os anestesistas estão colaborando nesse processo de aprendizado. Aliás, é importante dizer que o anestesista está sendo importante também num treinamento continuado aí de enfermagem, porque houve necessidade de uma contratação de muita gente nova, então é a realidade isso, chegando gente nova, já alguns com experiência em UTI, outros nem tanto, e a fisioterapia em relação a esse aprendizado. Lógico que os casos muito graves, em um caso a gente chegou a pedir que viesse um outro aparelho, assim, mas como regra, a gente está conseguindo ventilar e estubar os pacientes nessa condição. Então, o que eu posso te dizer é que a gente está com um mês aí de experiência numa das UTIs. Eu não vou falar dessa do bloco 4, do bloco 3, porque uma começou no dia 16 e a outra no dia 20 de abril. Mas as outras UTIs que a gente começou, as duas unidades que a gente assumiu lá na Anestésio, logo no começo da crise, lá perto acho que no dia 2 de abril, por volta disso, numa delas a gente teve uma mortalidade por volta de 20%, e na outra de 12%, o que eu acho que para a gravidade dos casos a gente está bastante satisfeito, assim, superando a expectativa, e eu acho que a crise já chegou no Brasil numa condição em que a gente já aprendeu bastante com o que fizeram lá fora, mesmo seja em relação à pronação, seja em relação à anticoagulação, em relação ao tratamento. Eu acho que nisso o Brasil pegou um momento que a gente pode considerar de sorte, assim, acho que, se é que dá para dizer que seja isso, mas eu acho que a gente tem que estar continuamente aprendendo de uma forma muito intensa, né? Todo dia tem evidências novas, isso é importante.